Fala pessoas, tudo certo? Nessa aula de hoje aqui a gente vai falar sobre algoritmos de busca. A ideia é a gente focar aqui em dois algoritmos, o algoritmo de busca sequencial e o algoritmo de busca binária. E a gente vai fazer ali a implementação deles em linguagem C, né? Inicialmente, para a gente entender aí qual que é o problema relacionado à busca, né, que é um problema bastante comum em relação à computação, é basicamente a ideia de a gente buscar alguma informação dentro de um conjunto de dados. Então, quando a gente precisa fazer a busca de uma informação num conjunto de dados, seja ele um conjunto de dados inteiros, seja ele um conjunto de dados de caractere, seja uma struct especificamente, a gente pode usar esses dois algoritmos aqui. Então, a ideia é a gente achar uma informação dentro de um conjunto de dados. Normalmente na busca, esse dado que a gente está buscando a gente chama de chave, então a chave de busca. Então a ideia é que a gente sempre tenha uma coleção de dados e tenha uma chave de busca. Pode ser que essa chave de busca ela realmente exista naquela coleção de dados ao qual a gente está trabalhando, como pode ser que ela não exista. Então a gente tem que ter ali formas de retornar a informação ou retornar que essa informação não foi encontrada, que é algo que pode realmente acontecer. Eu posso tentar fazer uma pesquisa dentro de uma coleção de dados e aquela informação realmente não existir. Para fazer mais sentido, né, quando a gente fala dessa coleção de dados ou quando a gente fala da busca em si, a gente pode pensar em informações normais que um sistema vai ter, como por exemplo o RGM de um aluno dentro do banco de dados de uma instituição de ensino. A gente pode falar do CPF de um cliente dentro da base de dados, a gente pode falar do RG de uma pessoa dentro de uma base de dados. Então a gente vai fazer a busca por essas informações. Essas informações em si que eu comentei, RG, CPF e RGM, são informações numéricas, inteiros, mas a gente também poderia pesquisar o nome de uma pessoa dentro de um sistema. Então, eu poderia pesquisar se o Felipe Priziada está cadastrado no sistema X. Então, a minha chave de busca seria Felipe Priziada, caso eu esteja pesquisando por nome, e se eu fosse pesquisar por RG, eu poderia pesquisar 1, 2, 3, 4, 5. Então, iria verificar se essa pessoa, se essa informação realmente está lá dentro desse sistema. Então, essa é a ideia geral aí das estruturas de busca. Ambos os algoritmos, tanto a busca sequencial quanto a busca binária, eu posso usar para qualquer tipo de dado. Então, eu não preciso usar apenas para inteiro, apenas para struct ou apenas para string. Eu posso usar esses dois algoritmos para qualquer tipagem. E daí, vamos exemplificar aqui de uma forma mais visual. Então, vamos supor aqui que a gente vai criar aqui uma função de busca, aonde a gente vai passar ali a lista a ser buscada e a nossa chave. Então, aqui a gente tem dois exemplos. Então, dentro da lista, a gente tem as informações propriamente ditas e a gente tem o índice dessas informações. Então, no primeiro caso aqui, eu vou buscar o valor 45. Então, eu vou buscar a chave 45. Se a gente for olhar, ela não está no índice 0, não está no índice 1, não está no 2, não está no 3, não está no 4, mas ela está aqui no índice 5. Então, a gente retornaria, ou essa função retornaria para a gente, o valor 5, para indicar que essa chave foi encontrada na posição 45. Agora, se a gente tentar pesquisar para uma outra chave, uma segunda chave aqui, no caso 100, a gente iria fazer a busca da mesma forma. Índice 0 tem 20, índice 1 tem 5, índice 2 tem 15, índice 3 tem 24, índice 4 tem 67, índice 5 tem 45, índice 6 tem 1, índice 7 tem 76, índice 8 tem 21 e o índice 9 aqui tem 11. Então, nesse segundo caso, a gente não encontraria a chave ao qual a gente está buscando. Então, a nossa função, ao invés de retornar 5, como foi o caso da primeira chave que a gente pesquisou,
nessa segunda chamada, passando essa segunda chave, a gente retornaria -1, justamente para indicar que a gente não encontrou ali a informação, ok? Esse método aqui, querendo ou não, que eu utilizei de ir fazendo essa busca dessa forma linear, passando por todos os elementos, é justamente o que a gente chama de busca sequencial. Então, quando a gente faz essa busca dessa forma específica, que eu acabei fazendo aqui nos dois exemplos, a gente já está aplicando essa busca sequencial, a gente já está aplicando esse algoritmo, que é literalmente eu sair da primeira posição e ir até a última posição, verificando se aquela chave vai existir ou não dentro da minha lista. Então, a busca sequencial ela é extremamente simples, vai percorrer toda a lista, pesquisando aquela chave, uma posição por vez. Então, a gente vai ter dois casos mais acentuados, que seriam a minha busca retornar o valor já na primeira posição. Então, se o valor que eu estou procurando for o primeiro elemento, eu iria retornar o índice 0. Esse é um caso acentuado, ou seja, um melhor caso. E a gente teria o pior caso, que é eu ter que passar por todo o vetor para chegar lá na última posição e a gente achar a nossa chave. Então, nesse caso aqui, esse código ele vai ter uma eficiência não tão interessante, né? Então, a gente poderia considerar que tanto o caso ótimo quanto o caso péssimo, que são os nossos dois casos acentuados, eles não vão acontecer sempre, mas o que vai acontecer é a média deles. Então, na média, os elementos que a gente vai pesquisar, eles vão estar no meio do vetor, ou em posições diferentes da primeira e na última. E se a gente executar diversas buscas, na média, a gente sempre vai acabar encontrando o nosso elemento no meio do vetor. Até pegando esse exemplo onde eu faria duas buscas, um elemento está no primeiro índice e o outro elemento está no último, na média desses dois casos, eu encontrei os dois elementos no meio. Então, isso é uma média. Então, a gente sempre olha para o caso médio. Para o caso médio desse algoritmo, o que a gente vai considerar então? Que a nossa busca ela sempre vai retornar algo em torno de n mais 1 divididos por 2, ou seja, a média do tamanho ali do vetor ao qual a gente vai analisar, que a gente vai gerar a nossa pesquisa. Beleza? Então, esse é um algoritmo bem simples, onde a gente passa por todo o nosso vetor. Então, vamos codificar esse cara ali em linguagem C para a gente tentar visualizar melhor essa questão dos nossos elementos, beleza? Então, aqui eu vou criar um arquivo chamado sequencial.c para a nossa busca e a gente vai começar colocando ali a nossa biblioteca padrão do include do stdio.h, justamente para que a gente possa ali fazer a utilização dos prints no nosso código, tá certo? Aqui eu só vou dar uma reduzida na letra para não ficar tão enorme. Beleza, bacana. Então, a gente vai fazer ali o nosso void main. E aqui dentro do nosso void main a gente vai criar um vetor de números, beleza? Então, int números. Eu vou colocar aqui alguns números dentro desse nosso vetor. Então, 20, 5, 15, 24, 67, 45, 1, 76, 21 e 11. Exatamente ali os mesmos números que a gente acabou de ver naquele exemplo inicial. Tá certo? Então, esses aí vão ser os números que a gente vai trabalhar. Eu também vou criar já mais duas variáveis inteiras. Então, eu vou criar aqui a variável chamada chave, que vai ser justamente o item ao qual a gente quer buscar, e vou criar aqui uma variável chamada resultado também, que é onde a gente vai armazenar o nosso resultado. Tá certo? Vou pedir ali então para o usuário entrar com o número que ele deseja digitar, que ele deseja buscar. Então, vou colocar aqui um print de digite o número a ser buscado. Beleza. E na sequência eu vou fazer aqui
um scanf, aonde eu vou ler um %d, vírgula e comercial chave. Então, esse é aí que a gente vai buscar a nossa chave, tá certo? Aí, a gente vai criar, então, aqui uma função de busca, beleza? Então, vou fazer aqui o nosso resultado ser igual a busca. A gente já vai criar essa função ali em cima do main. Então, a gente já sabe que a gente vai separar isso dentro de uma função para ficar mais organizado, tá certo? Aí, vou fazer um if aqui embaixo, que a minha busca ela pode retornar o índice do número que eu encontrei, ou ela pode retornar -1. Então, eu vou verificar se o meu resultado foi diferente de -1. Então, se esse meu resultado foi diferente de -1, a gente vai printar que o elemento não foi encontrado. Ou melhor, né, se ele for diferente de -1, a gente vai printar que ele foi encontrado, né? Então, essa é a ideia. Ele é diferente de -1, então o elemento foi encontrado. Então, o elemento %d foi encontrado no índice %d. Então, a gente vai colocar tanto qual que era o elemento que a gente pesquisou aqui, nesse primeiro %d, quanto a gente vai colocar qual que é o índice que a gente achou ali nesse nosso elemento. Beleza? Então, aqui eu vou colocar a nossa chave como primeiro elemento e vou colocar ali o nosso resultado como segundo elemento. Então, vou printar nesse primeiro %d a chave que eu estava buscando e aqui vou printar aonde a gente encontrou esse cara. Beleza? Aí o nosso caso contrário, que é o else, aí sim a gente vai printar que o elemento não foi encontrado. Então, o elemento %d não foi encontrado. Ok? Já vi aqui, só fazer um ajuste textual. E a gente vai colocar aqui a nossa chave. Beleza, então esse aí vai ser o nosso main, né, a nossa estrutura principal. Então, criamos ali o vetor, criamos as variáveis, né, chave e resultado, pedimos ali para o usuário indicar e vamos agora criar a nossa função de busca. Então, vou criar ela aqui em cima do main. Então, vou criar aqui um int busca. No caso, para as coisas ficarem mais organizadas aqui, eu vou criar essa nossa função com o nome busca sequencial, ok? Então, aqui embaixo também vai se chamar busca sequencial. O que a gente vai precisar passar de parâmetro aqui, então, para essa nossa função? A gente já viu que ela vai ser uma função do tipo int, então ela vai retornar um inteiro obrigatoriamente, que é ou o índice ou -1, só que a gente também vai ter que passar aqui alguns parâmetros para ela. Então, no caso aqui, a gente vai ter que passar justamente a lista ao qual a gente quer buscar, a gente vai ter que passar a nossa chave e também a gente vai ter que passar o nosso tamanho, justamente para que essa função ela saiba até onde que ela tem que ir, até onde que ela tem que fazer a pesquisa. Então, eu vou passar aqui um int asterisco lista, justamente para a gente fazer essa passagem de parâmetro em formato de referência, para que a gente ocupe menos memória nesse caso. Então, a gente não vai passar com parâmetro para não duplicar a informação. Então, a gente vai passar ela como uma referência. Também vou passar o int chave aqui, que é justamente quem a gente quer verificar. E vou passar um int tamanho, então, para indicar qual que é o tamanho máximo ali que a gente tem que fazer a nossa pesquisa. Beleza, feito isso, aqui dentro desse nosso int busca, a gente vai criar ali aquele algoritmo. Então, vou criar um int i, que vai ser a nossa variável de controle do for. Fazer um for de i igual a 0 até i menor do que tamanho, incrementando de 1 em 1, então i mais mais. E dentro aqui desse for, a gente vai fazer a verificação se o item da lista na posição i é igual à nossa chave. Então, if
lista na nossa posição I é igual à nossa chave, isso quer dizer que a gente encontrou o item que a gente está procurando. Então, a gente vai retornar, ou vai gerar aqui um return de I. Então, a ideia é bem simples. Eu vou posição a posição dessa lista, perguntando se o item que está nessa posição é igual à nossa chave. Vou fazer essa pergunta, caso seja verdadeiro, retorno esse índice. Caso seja falso, vou fazendo o incremento aqui do nosso for até finalizar essa busca. Então, voltando aqui no nosso exemplo, vamos supor que a nossa chave era 45. Então, o que a gente passaria como parâmetros ali para a nossa função de busca? A gente passaria essa lista inteira, com todos os valores por referência. A gente passaria também a chave, que é o que a gente está procurando, que é o 45, e a gente passaria o tamanho desse vetor. Então, esse vetor aqui, ele tem 10 posições. Então, a gente passaria essa informação ali para a nossa função de busca. Então, fazendo essas passagens de parâmetro, basicamente a gente teria aqui essa lista, o vetor, por referência, o valor de chave seria 45 e o tamanho seria 10. Então, entraria aqui nessa nossa função busca, nosso I iria iniciar em 0, eu ia verificar se 0 é menor que 10, isso é verdadeiro, entraria dentro do nosso for. Aí a gente iria verificar, lista na posição 0 é igual a chave? No nosso caso aqui, a nossa lista na posição 0 tem o valor 20, que é o mesmo valor que está aqui, né? Então, esse cara aqui, esse 20, é igual a chave que é 45? Não, ele não vai entrar no if, vai retornar para o for e vai incrementar o nosso i em 1. Agora, o nosso i vira 1. Vou verificar. 1 é menor do que 10? Sim, vai continuar dentro do for. A gente vai ver. Lista na posição 1 é igual a chave? A lista na posição 1 é esse 5 aqui. 5 é igual a 45? Não, ele não vai entrar no if, ou seja, ele vai voltar para o for. Vai incrementar o nosso i em 1, nosso i vai virar 2. A gente vai perguntar, 2 é menor do que 10? Sim, vai continuar dentro do for, vai cair aqui dentro do nosso if. Lista na posição 2 é igual a chave? 15 é igual a 45? Não, ele não entra no if, faz novamente o processo para voltar aqui para o for, vai incrementar esse i novamente, esse nosso i vai virar 3, o sistema vai ver se 3 é menor do que 10, isso é verdadeiro, vai entrar novamente e vai verificar. Lista na posição 3, que é esse 24, é igual a 45? Não, ele não entra no if. E ele vai ficar fazendo esse processo até que ele chegue aqui nessa posição 5. Então, quando ele chegar na posição 5, ele vai ver, lista na posição 5 é igual a chave? Sim, isso é verdadeiro. Então, ele vai entrar no if e vai retornar esse valor 5 para a gente. Então, a gente vai saber exatamente em qual posição ali da nossa lista de dados o elemento chave vai estar. Então, essa é a forma de pesquisar a informação. Beleza? Porém, aqui a gente não terminou completamente essa estrutura. Essa parte aqui interna, ela sempre vai retornar alguma coisa quando eu realmente encontrar o meu valor. Só que a ideia é que a gente retorne menos 1 toda vez que a gente não encontrar o valor. Então, toda vez que a gente finalizar o nosso for de i menor que tamanho e a gente não tem entrado nesse if, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o return de menos 1. Então, fora do for, depois que a gente já passou por todos os elementos, caso a gente não encontre esse valor, a gente retorna menos 1. Então, dessa forma, a gente consegue retornar o valor correto na posição correta e a gente consegue também retornar esse menos 1 caso a gente não encontre essa informação. Beleza? Legal. Antes da gente testar aqui agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai voltar aqui para o main,
para realmente colocar aqui os nossos parâmetros que a gente pediu na função busca sequencial. Então aqui eu vou justamente passar ali o nosso números, vou passar ali também depois a chave que a gente quer, que é essa nossa variável chave, e vou passar o nosso tamanho, que nesse caso aqui é 10, beleza? Aí, só para relembrar, esse números aqui ele já é um ponteiro, então todo nome de vetor é um ponteiro, por isso que a gente não precisa passar com o e comercial. Se a gente colocasse o e comercial aqui, a gente estaria passando a posição de memória onde esse cara está alocado. Aí não seria o que a gente quer a posição de memória onde o 0 está alocado. Então a gente faria dessa forma aqui se a gente usasse o e comercial. Como a gente pode não usar, a gente só passa direto números, que é um ponteiro, beleza? E esse 10 aqui, no caso, a gente poderia colocar ele como um define, justamente para deixar o código mais limpo, ok? Mas vamos fazer um teste aqui então, vamos ver se essa nossa busca aqui foi funcional. Então vamos dar um play ali e vamos verificar ali se o nosso código funcionou. Então vamos digitar um número a ser buscado, vamos digitar o 45 mesmo. Beleza? O elemento 45 foi encontrado no índice 5. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5. Certinho, correto. No caso ali eu não fiz nenhuma tratativa para fazer com que o índice fosse mostrado em uma resolução humana, né, que seria no caso o sexto elemento. Então no computador a gente sabe ali que os valores dos índices do vetor vão de 0 até 9, só que se a gente olhar de uma forma mais alto nível, a gente tem do elemento 1 ao 10, né? Então aqui a gente também poderia colocar um ajustezinho só para ele printar que ele está na posição 6 humana, né? E não na posição 5 do elemento computacional. E vamos testar de novo aqui agora, vamos colocar um número que não tenha. Então vamos pegar aquele 100 que já estava no exemplo. Então 100, ele vai retornar aqui que o elemento 100 não foi encontrado. Obviamente que a nossa função busca, ela retornou o menos 1, ok? Então a gente teve a função retornando menos 1, a gente jogou esse retorno dentro da nossa variável resultado e a partir do momento que esse resultado fosse igual a menos 1, a gente caía no else e fazia esse print aqui. Então a gente mostrava ali essa frase para o usuário que o valor não foi encontrado em função do valor menos 1 que a gente retornou. Então a gente não vai mostrar esse menos 1 propriamente dito. Beleza? Então essa aqui é a nossa, ou o nosso algoritmo da busca sequencial. Então extremamente simples ali, é literalmente uma busca onde eu vou tentar encontrar o meu número olhando casa por casa. Só que se a gente for olhar, né, essa eficiência ela não é uma eficiência tão interessante, né? Aqui a gente poderia dizer que a resposta de eficiência dele é linear. Então a gente vai ter um aumento linear ali na nossa quantidade de interações a partir do momento que a gente aumenta a nossa quantidade de dados. Então é um algoritmo não tão ruim, né? Não é um algoritmo exponencial, mas é um algoritmo linear que a gente poderia melhorar para um algoritmo logarítmico. No caso, para a gente fazer essa melhora, ao invés de a gente usar a busca sequencial, a gente vai usar a busca binária. Essa busca binária aqui, ela vai ser um algoritmo mais eficiente do que a busca sequencial. Por quê? Porque ela vai deixar de ter uma resposta linear e vai passar a ter uma resposta logarítmica. Então a quantidade de comparações necessárias para a gente é bem menor do que no caso da busca sequencial. Então aqui, se a gente for olhar a nossa eficiência ela vai ser log de n menos 1. Então, na pior das piores das hipóteses, a gente vai ter que fazer uma busca em log de n elementos. Então, é um algoritmo bem mais eficiente do que o algoritmo sequencial ali.
Beleza, mas por que ele vai ser um algoritmo mais eficiente? Porque a ideia desse algoritmo é que a gente vai assumir que a lista está ordenada, e obrigatoriamente ela tem que estar ordenada para que isso funcione. E ao invés de a gente fazer a busca na lista inteira, a gente vai sempre tentar dividir essa lista em metades iguais. Então a ideia é que a gente vai na metade da lista e vai ver se aquela chave está lá no meio da lista. Se ela não tiver, a gente vai verificar. A chave que a gente está procurando, ela é maior do que esse elemento que está no meio ou é menor do que o elemento que está no meio. Se a lista estiver ordenada, dessa forma a gente já vai conseguir dividir na metade os nossos itens de busca. Como assim, prezado? Vamos supor que a gente tenha uma lista ordenada de 0 a 10, ok? E eu quero buscar o número 3. Então, o que a gente faria? A gente iria no meio dessa lista. O meio é o 5. A gente vai verificar. 3 é menor do que 5? Sim. Então, a partir desse momento, eu dividi a lista em dois. A parte que está acima do 5 e a parte que está abaixo do 5. Se eu estou procurando 3 e eu sei que o valor que está no meio da lista é 5, eu sei que obrigatoriamente aquele 3 vai estar para baixo do 5, ou seja, ele vai estar à esquerda daquele valor. Então, a metade de cima da lista ela pode ser totalmente ignorada, porque por a lista estar ordenada, é óbvio que o 3 não vai estar acima do 5 na lista. Então, a gente consegue fazer essa quebra. Então, a gente reduz em metade dos elementos. Com essa metade dos elementos, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar eles e vai novamente na metade e ver se a gente encontrou aquela chave. Se encontrou, beleza, legal. Se não encontrou, a gente vai ficar quebrando essa lista sempre na metade para tentar excluir ali conjuntos de informações. Então esse é mais um algoritmo eficiente que faz com que a gente tenha o dividir para conquistar. Assim como é o caso lá dos nossos algoritmos de ordenação eficientes, como o caso do Merge Sort ou do Quick Sort, esse algoritmo ele também usa essa estratégia do dividir para conquistar. Então a gente divide ali os elementos no meio, ou a lista no meio, para tentar encontrar ali as nossas informações, ok? Então isso torna o nosso algoritmo mais eficiente nesse caso. Beleza? Então vamos codar isso aqui para ver como que vai ficar essa nossa estrutura da busca binária, tá certo? Eu vou aproveitar aqui. Eu sei que eu criei um arquivo chamado sequencial.c, mas eu vou aproveitar aqui e vou fazer dentro do mesmo arquivo aqui o nosso código. Então, eu vou criar uma outra função chamada busca binária para a gente poder tratar. E daí a gente aproveita aqui o nosso main que a gente já criou, beleza? Então, vou fazer aqui a função da busca binária, embaixo da nossa função da busca sequencial. Então essa busca binária ela também vai ser uma função que vai retornar um valor inteiro. Então int busca binária. Ok? E a gente também vai aqui ter, no fim das contas, a passagem ali de alguns parâmetros. Beleza? No caso, para essa busca binária, os parâmetros que a gente vai passar vão ser parecidos com os parâmetros que a gente passou na busca sequencial. Então a gente vai começar passando um int lista em formato de ponteiro, ok? Então fazemos ali a passagem de referência dessa lista. A gente vai também passar a nossa chave, então int chave. A gente vai passar também o nosso tamanho. Só que o tamanho a gente vai passar de uma forma um pouquinho diferente aqui. A gente não vai passar em tamanho propriamente dito. A gente vai passar o início e o fim da nossa lista. Então a gente vai passar como parâmetro ali os valores de início e os valores de fim. Então int início e int fim.
Então, são essas aí as 4 informações, os 4 parâmetros que a gente vai passar, ok? Justamente porque eu posso também querer fazer a busca dentro dessa lista em espaços menores, né? Então, eu poderia só passar ali o int início e o int fim. Então, aqui, qual que é a ideia? Enquanto, ou seja, while o nosso início for menor ou igual ao nosso fim, a gente vai ficar fazendo ali a nossa condição de tentar quebrar esse vetor. Então, a gente vai vir aqui, vai fazer uma outra variável chamada int meio, aonde a gente vai fazer início mais fim menos início divididos por 2. Então, isso ali para a gente conseguir achar o meio da nossa, do nosso vetor, ok? Justamente porque no fim das contas esse início ele não precisa necessariamente ser 0, né? Então, por isso que a gente vai fazer início mais fim menos início divididos por 2, para tentar achar ali o valor central. E se for um número ímpar, não tem problema, a gente está usando o int, então automaticamente o número vai ser truncado. Então, se, por exemplo, o valor resultante da divisão fosse 5,5, obrigatoriamente dentro da variável meio a gente teria 5 sem a parte do meio, não tem como ter a posição 5,5. Então, sempre o nosso elemento ali, o nosso meio, ele vai estar truncado por ser um inteiro, tá certo? Aí a gente vai fazer o seguinte, if lista na posição meio for igual a chave, quer dizer que a gente encontrou esse nosso elemento que a gente estava procurando, então a gente vai retornar meio. A gente retorna justamente esse índice do meio. Então esse é um caso, a gente foi ali, quebrou a lista em 2 e achou o nosso valor de busca. Mas poderia acontecer de a gente não achar. Então a gente vai fazer aqui um else if. E a gente vai fazer o seguinte, lista na nossa posição meio vai ser maior do que a chave. Então, se isso acontecer, se a nossa lista na posição meio for maior do que a nossa chave, quer dizer que obrigatoriamente a gente tem que desconsiderar a parte da direita, ou a parte superior da minha lista. Então, vou fazer com que o fim receba meio menos 1. Então, eu vou trocar a posição de fim dessa minha lista. Então, se eu tinha 10 elementos, fui no elemento 5 e verifiquei que a nossa chave está para baixo desse elemento 5, ou seja, a chave é menor do que esse elemento, eu vou desconsiderar todos os elementos para cima. Então, a partir de agora, eu vou fazer uma busca do 0 até o 4. Por que 4? Sendo que a gente fez a pesquisa no 5. Se a gente foi fazer a pesquisa no índice 5 e a nossa chave não está lá, não faz sentido eu usar o nosso fim como o índice 5. Eu já sei que o valor não está no índice 5. Por isso que agora o nosso novo fim vira 4. Então, agora eu vou fazer a busca do 0 ao 4. Beleza? Então, essa é a ideia. E daí, o outro caso, né, que seria da nossa lista meio ser maior que a chave, a gente só vai fazer o else, não precisa se preocupar com isso, a gente vai fazer início igual a meio mais 1. Então, se a gente tivesse dividido ali o vetor em 2, tivesse feito a pesquisa no índice 5 e visto que o nosso número da chave é maior do que o valor que está ali no meio, o que a gente iria fazer? Reiniciar o valor de início. Então, o nosso valor de início viraria 6. Então, 5, que é o nosso meio, mais 1. Justamente para falar que agora a gente vai procurar única e exclusivamente na parte superior ali do nosso vetor ou da nossa lista de dados. Então, essa é uma busca binária. A gente vai tentando fazer a quebra ali dos elementos. Porém, aqui, o que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo basicamente
a estrutura onde a gente encontra os valores, né? Porém, pode ser que a gente não encontre esse valor. Então, a forma de a gente fazer o return disso é fora do while, gerar aí um return de -1. Então, se eu não encontrar o valor fora do while, a gente gera esse return de -1. Beleza? Então, esse aqui é o algoritmo da busca binária. Um pouquinho mais complexo do que a busca sequencial, obviamente, mas também nada extremamente complexo ao ponto de ser inentendível, né? Ele é um algoritmo mais eficiente do que o sequencial, é um pouquinho mais difícil, mas também não é dos algoritmos mais difíceis que a gente tem, obviamente. Beleza, o que a gente vai fazer aqui agora? Vai fazer o teste se essa busca binária vai funcionar. Primeira coisa, eu vou fazer o teste com esse vetor desordenado, tá certo? E a gente já sabe que isso não vai funcionar, tá, pessoal? Porque obrigatoriamente, para que funcione, o meu vetor tem que estar ordenado, beleza? Mas eu vou fazer o teste aqui só para demonstrar. Então, eu vou comentar aqui essa chamada da função da busca sequencial e vou fazer nosso resultado ser igual à busca binária, tá certo? O que a gente tem que passar como parâmetro? A gente vai passar o nosso vetor de números, a gente vai passar a chave, a gente vai passar o início do nosso vetor ali de busca, que é 0, e o fim do nosso vetor de busca, que é 9, ok? Então, são essas as informações aí que a gente vai passar para essa nossa função. De novo, a princípio não vai funcionar da forma correta, porque esse vetor está desordenado. Então, vamos rodar esse código aqui e vamos fazer a busca aqui de um número. Vamos buscar um número que existe aqui dentro. Então, vamos buscar o 1. Beleza. Ó, ele disse que o elemento 1 não foi encontrado, justamente porque o elemento 1 ele está aqui para cima. Então, quando a gente chegar no meio do vetor, que é essa posição 67, a gente vai perguntar: essa nossa chave é menor do que o elemento? Sim. Então, vou passar a procurar só para cá. Então, ele não vai encontrar aquele 1 ali, justamente porque a gente descarta essa parte superior. Por isso que, obrigatoriamente, o meu vetor precisa estar ordenado. Então, o 1 é um item que está dentro do vetor, só que ele não encontrou justamente pelo vetor estar fora de ordem. Se o vetor tivesse dentro de ordem, ele teria encontrado, tá? Então, vamos colocar aqui um vetor em ordem. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Beleza? Então, aí 10 elementos dentro do nosso vetor e eles já estão ordenados. Ah, mas eu preciso obrigatoriamente estar com esse vetor ordenado, Prisiada? Sim, o vetor tem que estar ordenado. Então, a gente usaria um dos métodos de ordenação primeiro, para depois usar esse método de busca binária, beleza? Ah, mas faz sentido eu fazer a busca de forma sequencial? A princípio, não. O algoritmo sequencial ele é muito mais lento do que o algoritmo binário. Então, faz sentido primeiro ordenar para depois buscar. A gente já vai dar uma olhadinha ali em valores numéricos para isso. Vamos rodar aqui novamente o nosso código, agora com o vetor ordenado. E eu vou buscar aqui o número 2. Então, o elemento 2 foi encontrado no índice 0. Então, beleza, agora sim foi encontrado. Vou rodar novamente, vou procurar lá o número 18. Então, o elemento 18 foi encontrado no índice 8. Correto também. E vou fazer mais um. Vou fazer mais um teste ali. Vou buscar o número 1, que não está na nossa lista. Então, o elemento 1 não foi encontrado. Então, o sistema de busca funciona corretamente desde que o vetor esteja ordenado. Beleza? Tá, mas qual que é o sentido, né? Vamos comparar esses dois caras. Por que faz sentido eu primeiro ordenar para depois fazer ali a busca? Então, vamos pensar que a gente tem lá 1 milhão de itens, beleza? Então, a gente está pegando um vetor, está pegando um conjunto de dados com 1 milhão de itens e a gente vai ter a busca sequencial e a busca
binária. No caso, a eficiência da minha busca sequencial é n mais 1 divididos por 2. Então, 1 milhão nada mais é do que 10 na sexta. Então, a gente teria 10 na sexta mais 1, que não faz muita diferença, né? Divididos por 2. Então, a gente teria ali na média 500 mil. Essa vai ser a média que a gente vai precisar para encontrar um número dentro da lista desordenada com a busca sequencial. 500 mil iterações do algoritmo. No caso da busca binária, para a gente encontrar o nosso valor, a gente precisaria de log n mais 1. Então, nesse caso, no pior caso, a gente teria de 19 iterações. No caso médio, a gente teria 6, mas no pior caso, a gente teria 19. Então, o caso médio do sequencial é 500 mil. O caso médio do nosso algoritmo binário é 6. Beleza? Então tem essa grande diferença aí entre um e outro. Por isso que vale a pena a gente fazer a nossa organização primeiro, para depois fazer a busca. E outra, dados organizados também geram melhor facilidade na hora de inserção, na hora de manutenção desses dados. Então, não só pela busca em si, mas também por outras questões ali que fazem sentido para a gente, beleza? Então, idealmente, a gente sempre tenta organizar os dados para depois trabalhar com eles, tá certo? Aí, tem aqui alguns exercícios práticos na aula para vocês desenvolverem, beleza? E lembrando também que sempre tem a listinha de exercícios aqui com todas as nossas aulas, beleza? Então, dá para depois vocês darem uma olhada aqui na lista, beleza? Em todo caso, já tem alguns aqui já colocados dentro da nossa aulinha, beleza? Então, essa aí é a nossa aula de busca.